As marcas da subjetividade na divulgação da ciência, uma análise do discurso. Trabalho apresentado por Márcia Borim da Cunha, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade Federal de São João del Rei. No discurso da divulgação científica, a utilização de formas linguísticas e recursos de linguagem possibilitam a expressão da subjetividade, na qual o enunciador se apropria delas, estabelecendo relações entre o eu e o outro. A subjetividade na linguagem é clarificada por meio de recursos diretos, como pronomes pessoais, e recursos indiretos, como analogias, metáforas, exemplificações e outros. Esse trabalho. A análise foi realizada em 2 textos sobre o tema glúten. Ambos os textos foram publicados no mês de julho de 2014. Um texto foi publicado na revista Super Interessante, o outro texto na revista Isto É. Como metodologia, utilizamos a análise qualitativa do discurso e leva em consideração as condições de produção do dizer como constitutivas do próprio dizer. Assim, quem fala, para quem se fala, o que se fala e como se fala, em que situação, depende de que lugar da sociedade. Objetivo principal: analisar os discursos de modo a identificá-los como possíveis materiais de divulgação da ciência, que podem ser utilizados em sala de aula como recursos didáticos. Texto 1, cujo título é Verdade sobre o Glúten, publicado na revista Super Interessante, edição 334 de julho de 2014. Nesse texto encontra-se grande quantidade de analogias, comparações, metáforas e conhecimentos tácitos. A utilização desses recursos didatizantes imprime no texto marcas de subjetividade. O segundo texto, cujo título é A Batalha do Glúten, foi publicado na revista Isto É no dia 2 de julho de 2014, páginas 68 a 73. Nesse texto existem poucos recursos didatizantes, encontram-se apenas analogias e metáforas. As marcas de subjetividade são quase imperceptíveis, e esse texto é bem mais apropriado para utilização em sala de aula. Os textos A Verdade sobre o Glúten e A Batalha do Glúten foram o tema de discussão de 2 grupos de estudantes da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Os estudantes do grupo 1 frequentavam os cursos de Química e Física, ambos de licenciatura, e os estudantes do grupo 2 pertenciam apenas ao curso de Química e Licenciatura. O grupo 1 continha 24 estudantes e o grupo 2, 13 estudantes. Os estudantes foram subdivididos em grupos e cada um desses grupos leu um dos textos. Antes da leitura individual dos textos, os estudantes receberam 9 perguntas gerais a respeito do tema, ou seja, do tema glúten. A leitura aconteceu de forma individual e, posteriormente, uma discussão conjunta. O objetivo dessa etapa foi compreender como o leitor percebeu o texto lido e que representações ele produziu a partir dele. É possível observar na gravação que as falas fazem muito mais referência ao texto da Super Interessante do que a revista Isto É. Essa referência é justificada pelo modo polêmico e subjetivo que o texto da Super Interessante aborda o tema glúten. A revista Isto É mais objetiva no tratamento do assunto, e essa objetividade deixa espaço para o interlocutor pensar
ou seja, os efeitos de sentido serão produzidos a posteriori e não de imediato. No momento que o jornalista deixa sua opinião sobre o assunto, ele já nos diz o que devemos ou não pensar sobre ele. Nesse sentido, a divulgação da ciência fica comprometida, pois é possível passar ideias equivocadas e ou distorcidas da ciência e dos assuntos ligados a ela. Quando a pesquisadora questiona os estudantes sobre a impressão que eles tiveram do assunto glúten, os estudantes comentam: "Eu acho que glúten faz mal. Dá para entender isso. O trigo faz muito mal." Essas impressões são relativas aos estudantes que leram o texto da revista Super Interessante. Quanto à forma como a revista Super Interessante aborda o assunto, os estudantes comentam: "Dá a impressão que ela é muito assustadora. Tenta mostrar que o glúten faz mal, dá para entender." Quem lê a matéria começa a se perguntar se tem ou não algum problema porque consome glúten. Por outro lado, os estudantes que fizeram a leitura do texto da revista Isto É tiveram outra representação dos efeitos do glúten na nossa saúde. Isso significa que as marcas de subjetividade de quem escreveu o texto foram bem menos perceptíveis. Os estudantes comentam sobre as impressões da matéria. A Isto É não é assustadora, dá mais tranquilidade sobre o tema. Se cortar ou não o glúten não faz a diferença alguma. Deste modo, os efeitos de sentido diferentes foram produzidos por meio da leitura de textos diferentes. Considerações. A análise do discurso é um método qualitativo, cujo objetivo não é apenas compreender uma mensagem, mas reconhecer qual a função e o sentido dessa mensagem, ou seja, qual o valor e a dependência dessa mensagem em um determinado contexto. A preocupação vai além do conteúdo, procurando mostrar como o seu uso tem consequências. Por isso, a análise do discurso é recomendada quando se pretende mostrar como se diz alguma coisa e por que se diz. Envolve algo mais do que saber o que se fala. Envolve saber quem fala, para quem, como e para quê, pois um discurso é capaz de produzir muitos significados. As entrelinhas são passíveis de análise do discurso. São intenções não verbalizadas, mas inseridas com propósito nos discursos e devem ser levadas em conta. Por isso, além de analisar o texto no papel, é importante considerar o texto no espaço de interação com o público. Conhecer as representações produzidas por quem lê o texto também são elementos que contribuem para o entendimento do discurso, pois é no momento da interação que, como apresentado nesse trabalho, as marcas de subjetividade se concretizam. É nesse sentido que consideramos importante uma análise detalhada dos discursos produzidos para divulgar a ciência e o desenvolvimento de atividades na educação formal para a compreensão das marcas de subjetividade presentes nesses textos. Somente tendo a compreensão da construção do texto e das intencionalidades de quem escreve é que poderemos estabelecer na escola espaços de leitura crítica da mídia.
Esse trabalho teve apoio financeiro da CAPES pelo programa PNPD. As referências principais deste artigo estão nos slides.